Olá amigos, bom dia. Hoje, dia 17 de março de 2022, mais um vídeo e mais uma história dessas que eu estou contando, que fazem parte do meu livro, para vocês que me acompanham. Então vamos lá. Hoje eu quero contar a história de Rodrigo. Rodrigo, um psicanalista, psicólogo e psicanalista, que montou seu primeiro consultório depois de 7 anos de formado. E isso porque no último dia de aula, ele já tinha planos que quando se formasse abriria um consultório para começar a atender, porque ele precisava de ganhar dinheiro. Não tinha ainda uma visão completa do que seria realmente ser psicólogo. Mas um professor, no último dia de aula, entrou em sala de aula, ele se deu conta, começou a conversar com os alunos e falou: olha, esse é o último dia de vocês aqui na universidade. Vocês sentirão saudades, muitos de vocês nunca mais vão se ver, outros vão estar mais ou menos perto um do outro, mas enfim, cada um vai seguir seu caminho. Então eu quero deixar uma mensagem para vocês. A mensagem é que vocês tenham sempre em mente uma coisa muito importante, que não há lugar para sabedoria se não houver a paciência, muita paciência. Não há sabedoria sem a paciência. Pensem nisso, pensem nisso. Rodrigo ouviu aquela frase e ficou pensando que foi para casa, né? Acabou, estava formado. Agora iria para a formatura de fato e o que ele faria, né? Afinal, ele tinha pensado tanto em sair da universidade e montar um consultório. E aquele professor chegou e falou para ele: olha, não há lugar para sabedoria sem a paciência. Ele entendeu profundamente o que aquele professor estava querendo dizer para ele. Não tenha pressa, tenha paciência. Ele não tirou isso da cabeça durante muitos dias. Esperou a formatura, veio a formatura, ele recebeu o diploma dele. Agora ele tinha dois diplomas, né? Um de professor de psicologia e o outro de psicólogo. Tirou sua carteirinha no Conselho Regional de Psicologia. Enfim, estava apto a ser um profissional. Em função daquela frase que ele ouviu do professor, ele foi para frente do espelho, olhou bem nos próprios olhos e falou: você tem condição de começar a atender pessoas, de ser um psicoterapeuta? Você não vai prejudicar muitas vidas? E foi assim que ele resolveu mudar o caminho dele. Ele deu a resposta para si próprio. Ele se inscreveu em muitas escolas para ser professor. Enfim, escolas secundárias, e não podia ainda ser um professor universitário, porque não tinha uma pós-graduação ou um mestrado. Decidiu que faria inicialmente um mestrado, para poder conseguir uma vaga na universidade. E assim começou sua vida profissional, dando aula em colégios. E ao mesmo tempo iniciou um mestrado. Quando já estava no fim do mestrado, conseguiu aula em 2 faculdades de psicologia. E já se sentia pelo menos apto a ser professor. E em seguida começou a fazer sua análise psicanalítica.
uma análise didática. Isso significa que, além de cara, que é quase tudo aquilo que ele ganhava como professor, porque é uma análise didática realmente cara, mas ele sentia que estava se preparando para ser aquilo que ele queria ser, um psicanalista. Bom, assim se passaram quase 8 anos, quando finalmente ele pensou, começou a se sentir em condição de ter um consultório. E é como ele tivesse feito mais uma universidade e meia. E às vezes ele se encontrava com alguns colegas que falavam, poxa, Rodrigo, você se tornou um professor, você fez tanto, mas você era um cara que falava tanto que queria ser um psicoterapeuta. Ele falava, eu vou ser, eu tenho paciência. Finalmente, Rodrigo abriu seu primeiro consultório, com quase 9 anos depois de formado. Com 9 anos, ele, de formado, psicólogo, ele teve seu primeiro cliente. E nunca mais parou de chegar cliente em seu consultório para análise. Um dia, ele está em uma reunião de colegas, ele se reuniu uma vez por mês, vários colegas da cidade, para conversarem, para trocarem ideia, tomarem uma cerveja, um chopp, fazer um churrasco, enfim, conversavam. Nesse dia, uma garota se aproximou dele, que ele não conhecia, ela se apresentou, falou que era psicóloga, e perguntou por ele o que ele estava fazendo, né? Ele falou, olha, eu sou psicanalista, mas demorei para chegar lá. Ela falou, pois é, vou abrir o jogo para você. Eu tenho um grande amigo, que é amigo seu, e que fui conversar com ele sobre o meu consultório, e ele deu o seu exemplo para mim. Ele falou que você, ao se formar, foi ser professor, foi dar aula, fez mestrado, enfim. Depois fez um trabalho de análise e só abriu o primeiro consultório depois de quase 10 anos de formado. É verdade? Ele falou, é verdade. Foi assim a minha vida. Eu tive que dar muita aula em colégio, depois em faculdade, para poder abrir meu primeiro consultório dele. Ela falou, mas por que demorou tanto assim? Ele virou e falou para ela por causa de uma frase de Santo Agostinho, que um professor meu de psicologia, no último dia de aula, falou, olha, não há lugar para sabedoria se não há paciência. Foi exatamente essa frase que marcou muito, mesmo porque fiquei sabendo que essa frase era de Santo Agostinho, porque o professor me falou. E eu fui estudar Santo Agostinho inteiro. Ele abriu um mundo para mim que eu desconhecia. Ele abriu o mundo da paciência. Em acréscimo, eu ganhei a sabedoria para poder agora abrir meu primeiro consultório, e já estou com cliente. Ela falou, poxa, você podia me repetir a frase? Não há lugar para sabedoria, disse ele, se não há paciência. Ela parou, pensou. É verdade. Daí ela falou, eu me formei. A primeira coisa que eu pensei quando me formei, que eu não precisava mais ficar lendo livro, que eu podia abrir meu consultório e começar a ganhar dinheiro. Num determinado momento, me dei conta que eu não tinha a mínima condição de fazer aquilo que eu estava fazendo, fui obrigado a parar. E estou sem rumo.
Foi por causa disso que eu vim falar com você. Eu estou absolutamente sem rumo. Daí ele perguntou, mas você perdeu a esperança que você ainda pode ser uma boa psicóloga? Ela pensou e respondeu para ele, eu não sei nem o que é esperança, porque no momento eu já estou pensando em ir para outra atividade, porque ele falou, bom, onde a esperança é a indignação e a coragem. O que isso significa? Falou para ela. A indignação te ajuda a não aceitar as coisas como elas são. Quer dizer, você passa a não aceitar o que aconteceu com você, mas que... E a coragem a mudar aquilo que você acha que tem que ser mudado. Ela pensou. Essa é mais uma frase de Santo Agostinho. Ele falou, é. E eu, como aquele professor, eu ouvi isso de um professor, e agora eu estou tentando dizer uma outra frase. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Você pode ficar indignada com você, porque você perdeu algum tempo, eu creio que não, porque você era uma menina nova, em coisas que talvez má orientação, você está indignada por não ter percebido isso, mas você tem que ter a coragem para mudar. A menina ouviu, Andréia é o nome dela. Andréia ouviu essa história, ele falou para ele, você tem razão, e você poderia me orientar? Ele falou assim, olha, nem precisa da minha orientação. Quantos livros, perguntou ela, quantos livros você comprou depois de formada? Ela virou e falou, nenhum. Quantos romances você leu? Quanto de literatura você leu depois de formada? Ela falou, nenhum. Olha, para me orientá-la, eu teria que orientá-la profissionalmente, mas eu não posso porque você é amiga de amigos, você está aqui entre amigos, nós nos encontraríamos, você vai voltar aqui outras vezes. Mas eu tenho algumas pessoas que podem ajudá-la. E indicou ela para colegas. Né? Procure essas pessoas, uma delas deu vários nomes para ela escolher aquele que ela achar melhor. Mas, falou ela, não existe outro caminho sem a paciência. Se você tiver paciência, você chega lá. Ela falou assim, você tem razão, falou para ele. Vou pensar muito nisso tudo que você me disse. E foi embora. Passado algum tempo, não se encontraram mais, ela não foi mais nos encontros com os amigos. Um dia se encontraram na rua, caminhando. Ele estava saindo do consultório e ele falou, Andréia, como vai? A Andréia respondeu, dando muita aula, doutor. Dando muita aula, o senhor entende? Rodrigo deu uma risada e falou, entendi. E seguiram caminhando. O que Rodrigo pensou? Que da forma que aquele professor no último dia de aula tinha salvado a sua alma, por consequente a sua vida, ele também tinha salvado a alma daquela menina. É isso, gente.